Põe o trechinho da imersão aí, irmãos, por favor. Quem faz a obra é o poder de Deus, a palavra profética. Quem faz a obra é o poder de Deus, a palavra profética. Fala assim, eu creio que a palavra que vem de Deus faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, quando ouvimos e recebemos e fazemos imersão nela, a palavra opera eficazmente em nós. Quando cremos? Quando a ouvimos e recebemos. Agora eu vou pedir para vocês, os que puderem, claro, ficar em pé. Quando a ouvimos e recebemos e fazemos imersão nela, a palavra opera eficazmente em nós. Novamente, quando a ouvimos e recebemos e fazemos imersão nela, a palavra opera eficazmente em nós. Quando a ouvimos, vira para o teu irmão e fala assim, irmão, quando você ouve, quando você recebe a palavra e quando você mergulha na palavra, a palavra vai operar eficazmente em você. A palavra opera eficazmente em nós, em você. Amém? Aleluia. Só até aí. Amém, os irmãos podem sentar. Senhor Jesus. Por que a gente começou sentado, né? E depois levantamos, para você ver que você pode fazer imersão sentado, deitado, de pé, no chuveiro, lavando louça. Não há limite, né? O que importa é que a palavra grave no seu coração. O que importa, nós podemos fazer a imersão gritando, fazendo gritos de guerra, pulando, cantando. Mas também nós podemos fazer quietinho ali, quietinho, pode dizer, né? Tem que abrir a boca, abre bem tua boca e encherei. Ou seja, nós temos que abrir a boca, né? Crie, por isso falei. Então isso é claro nas escrituras, né? Então por isso que a gente, né, tem que ter o hábito de fazer a palavra gravar no coração, certo? Por quê? Porque o despenseiro das riquezas insondáveis de Deus, que Paulo foi um deles, né? Mas Pedro foi, apóstolo Pedro foi, né? Apóstolo João também foi. Na história, né? Milhares e milhares de irmãos na história da igreja foram dispenseiros dos mistérios de Deus. E o mistério de Deus é Cristo. Então vamos abrir aqui 2 versículos. Vamos abrir lá em Colossenses. O Mazo começou falando, né? Capítulo 2, versículo 2. Para que Colossenses 2:2, isso. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, nós estamos sendo vinculados em amor. E eles também tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Paulo era um despenseiro do mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Então fala para... Está fraco, hein, irmãos? O que era o mistério de Deus? Cristo. Nós temos que nos encorajar aqui, porque lá fora é muito mais difícil você falar isso. Ou é fácil você chegar numa praça ou num vizinho e falar, o mistério de Deus é Cristo. Então vamos nos encorajar aqui, né? Vamos habituar aqui. O mistério de Deus é Cristo. E qual que é a importância do mistério de Deus ser Cristo? É que Paulo ficou ensinando doutrinas sobre Cristo, era isso? Não. Paulo tinha consciência de que Deus é a própria palavra. E essa palavra se tornou carne. E essa palavra se tornou o Espírito que dá vida. Então quando Paulo falava, qual era o objetivo dele? Era dispensar o que para dentro de quem ouvia? Quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele tinha ou não tinha ciência de que no futuro
existiriam milhares e milhares de pessoas que precisariam receber Cristo. Então, quando Paulo falava, o objetivo dele era colocar Cristo dentro das pessoas. Certo? O que é pregar evangelho? É você colocar Cristo dentro daquela pessoa que está te ouvindo. Mas qual é o caminhão, qual é o veículo que transmite Cristo para dentro das pessoas? A palavra. Sem a palavra não tem fé. Sem a palavra não tem vida. Não é? A Bíblia fala a palavra da vida. A palavra da fé. Não fala isso? Né? Tem um versículo que fala, né? Pregue a palavra desta vida. Irmãos, a palavra é que faz isso. Por isso, nesse tempo do fim, aí entra na palavra de domingo passado, que as irmãs ouviram bem, depois podem também compartilhar um pouco aqui. Senhor Jesus falou da igreja em Sardes. Sardes, irmãos, o nome Sardes, ele significa restauração ou reforma. O que Deus queria? Veio lá de Tiatira, veio lá do catolicismo, eu não sei se eu podia falar, mas já falei. Veio lá do catolicismo, né? Veio vindo, né? E aí, Deus queria fazer o quê? Uma restauração. Mas a bronca, se você ler ali em Apocalipse, a bronca do Senhor com Sardes é que não completou as obras que Deus deu para completar. Ficou no meio do caminho, começou a restaurar. Já viu? Que coisa mais triste que você chegar e ver um prédio que está há 10 anos sem ter sido acabado? Não é triste? E Sardes chegou nessa situação. Começou a obra da restauração, mas não chegou aonde Deus queria. Né? Era para ser uma restauração, era para ser uma reforma mesmo, completa, mas ficou no meio do caminho. Né? O Senhor falou que Sardes não completou a obra que Ele deu. Ainda lá, não sei se vocês estão ainda em Colossenses, mas só para ver como o objetivo de Paulo como dispenseiro era Cristo. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo tinha essa ciência de que quanto mais Cristo estiver dentro de você, mais você vai ter a esperança de estar na glória, na plena glória, tanto do reino milenar, quanto em toda a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, irmãos, já está garantido se você crê no Senhor como seu Senhor e Salvador. Se crê nele como seu Salvador, já está garantido. A Nova Jerusalém. Mas o reino, você não só precisa crer nele como Senhor, mas você precisa se submeter a ele como Senhor. Aí, voltando lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 fala da igreja em Sardes, né? Versículo 3. Vou ler aqui, 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras, completas, as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, ela não completou a obra que deveria completar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, recebeu a graça, né? Foram as coisas que foram restauradas na reforma, né? Recebeu a graça, recebeu a justificação pela fé. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que ora virei contra ti. Aí, né, ele fala do vencedor, tal, mas o que eu quero enfatizar está em Apocalipse capítulo 1. O Maso citou ontem um pouco, né? Versículo, tem outros versículos, mas só vou ler esse aqui de Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Amém. Vou ler até aqui. Irmãos, 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos? Sim e não, né? Se a Bíblia está falando aqui, né? Mas, primeiro, não.
João capítulo 4 fala que Deus é Espírito. Efésios capítulo 4 diz que só há um Espírito. Então, irmãos e irmãs, só tem um Espírito. Certo? É o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Só há um Espírito. Mas, apesar de só ter um Espírito, Deus se apresenta para o homem como 7 Espíritos. Mas o que precisa ficar claro é que aquela frase 7 Espíritos intensificado não está de todo correta. Porque dá a ideia de que você pode ir aumentando ali, né? Porque, tipo, como se o Espírito foi sendo, né? Deus começou a crescer, ficar mais forte. Não é isso. Não tem como ser mais forte ou mais poderoso do que Deus. Ele é todo poderoso. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus na eternidade. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que opera hoje na igreja. O mesmo Deus que iniciou a igreja é o mesmo Deus que está cuidando da igreja hoje. Mas o que precisa ficar claro é que nessa era de Apocalipse caiu a ficha na igreja. A igreja, porque o contexto aqui é, a igreja ela foi perdendo a importância do Espírito. Foi perdendo a importância do Espírito. Em toda a era da igreja. Né? Aquele poder que tinha lá no início da igreja, aquele poder eram os 7 Espíritos. Mas foi perdendo na história da igreja. E hoje o Senhor está fazendo a ficha cair em nós por meio da palavra profética. O Senhor está dizendo para nós, eu estou totalmente disponível para vocês. Eu estou totalmente disponível. Vão pregar evangelho. Vão pregar evangelho a toda criatura. Né, como fala lá em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16 fala isso. Então, nós precisamos ir. Mas para isso, eu preciso usar tudo que Deus tem. Perceberam, irmãos? No tempo de Tiatira, eles não usavam tudo que Deus tinha. No tempo de Sardes, eles não usaram tudo que Deus tem. Mas nós cremos que no tempo de Filadélfia, nós podemos usar tudo que Deus tem. Os irmãos entendem? Não quer dizer que nós usamos, mas nós podemos usar tudo que Deus tem. Caiu a ficha. Então nós podemos usar Deus, né? Usar, os irmãos entenderam, né? Podemos depender de Deus na sua plenitude. Podemos confiar em Deus na sua plenitude. Podemos usar toda a autoridade, toda a força de Deus na sua plenitude. Amém? Jesus é o Senhor.